Tá começando mais um Mapa Digital e hoje eu vou receber novamente a Patrícia Torricilha, que é diretora de mídia híbrida, para falar sobre o paradoxo da mídia moderna. Então, vem com a gente! E aí, pessoal, tô de volta aqui no Mapa Digital com a diretora de mídia, a Paty. Paty, a gente estava comentando no episódio passado um pouco sobre sua carreira, né? E eu vi aqui que você trabalhou com diversas marcas de entretenimento. Tem a Viacom, Universal, Danone, Shell. Conta um pouquinho mais sobre essas suas experiências e qual foi a que mais te marcou até agora? Ai, gente, as que mais marcam sempre são as de entretenimento, que são as mais divertidas, né? Sim. A gente consegue se entreter realmente enquanto a gente trabalha. Então, a Viacom, quando a gente trabalhou, eu trabalhei com a MTV, eu fiz o último MTV Miau, a promoção dele e tudo, o lançamento, então foi muito legal. Mas aqui mora no meu coração é a Paramount Plus, que é o streaming da Viacom, e acho que por consumir muito o conteúdo dela, e ela também me dá muita oportunidade de trabalhar coisas diferentes e sair bem da casinha. Mas cada cliente é um cliente muito especial, assim. Da Danone eu aprendi muito sobre negócio mesmo e marketing. Shell é extremamente político e é uma coisa muito legal porque nunca pensei em transição energética. É um cliente que me fez pensar no futuro. Então, cada um tem uma coisinha diferente, assim. Entendi. Tem algum que você possa citar, assim, tipo, esse aqui mais recente? Trabalho? De marca, assim. Ai, Foi uma experiência legal, sabe? gente, eu gosto muito de todos, tanto da Paramount quanto da Universal. Mas a gente lançou há 2 anos o filme da Super Mario Bros. Da Universal Pictures. E assim, desenho de infância, videogamezinho. E foi muito desafiador porque a gente não podia falar de videogame, a gente tinha que incentivar o filme. E foi onde a gente conseguiu também emplacar uma ideia diferente que nunca tinha acontecido. A gente fez um merchan na novela da Globo falando sobre filmes. Nunca tinha existido um merchan sobre filmes, era sempre algum tipo de produto. E foi um merchan que, cara, todo mundo amou fazer. Demorou muito, porque a gente ia fazer em uma novela, aí mudou, aí a audiência da novela não estava boa, aí a gente teve que recalcular a rota. Quase que a gente perdeu o merchan e a gente conseguiu fazer na novela das 7. E, cara, foi muito legal, assim. Então, na prática, planejar uma campanha, como que funciona o seu trabalho? Sendo uma diretora de mídia híbrida, gerindo uma equipe numa campanha como essa? Quais são os processos? Os processos começam com o briefing do cliente, que chega. Nem todo briefing chega com todas as informações que a gente precisa. Que briefing chega com todas as informações? Nenhum, né? Quase nenhum. Salvo raras exceções. Sim. Mas é muito legal que quando chega o briefing, a gente tem um processo dentro da agência de debriefing. Então a gente senta com toda a equipe que vai fazer e a gente comenta sobre o briefing. E a partir daí começam a surgir ideias, o que a gente pode, e aí vira uma bagunça, né? Porque a gente pira e geralmente tem ideias que não cabem no budget e a gente tem que ir afinando. Aí desse debriefing a gente consegue separar e organizar um pouco as ideias. Então o time de conteúdo vai para a parte de influência, o time de mídia vai pegar as propostas dos veículos, o que a gente pode fazer de diferente. O time de pesquisa vai pesquisar sobre o target, trazer insumos sobre o target, porque não adianta a gente também pensar numa ação que, por exemplo, para Super Mario Bros, a gente precisava falar muito com crianças, porque era um desenho, mas a gente também tinha que enfatizar as pessoas que tinham uma relação construída lá na infância, então os millennials, com esse desenho, para trazer essa nostalgia toda. Então a gente precisava entender onde estavam essas pessoas e começa todo esse trabalho de construção de target, de ver onde eles estão, o que eles fazem, quem eles são, para conseguir achar o melhor caminho. E aí a gente vai, a partir dessa pesquisa, decupando o plano e dividindo ali muito aí pensado na matemática de onde é o impacto dessa pessoa, qual o melhor custo de impacto, qual que vai ter o melhor volume de visualizações, por exemplo, o que vai trazer mais volume no digital de engajamentos e tal, até que a gente monta esse quebra-cabeça todo do plano
O plano, geralmente, ele é uma versão em Excel e uma versão em PowerPoint para a gente poder explicar todas as ideias que a gente teve, junto com criação, com conteúdo, influência. A gente amarra tudo isso numa única apresentação, dá um show para cliente, porque se a gente não der um show, geralmente os clientes não gostam muito. Né? Sim. Precisa ter bastante essa parte de vendas. E aí começa a operar, aí começa, o cliente gostou, não gostou, aí você tem que fazer alguns ajustes, sempre tem idas e vindas do plano. Depois que a gente colocou no ar, é acompanhar e tentar recalcular a rota quando precisa no meio do caminho e relatório depois. Entendi. E então, me fala, quando a gente deve confiar no número do dado ou confiar na nossa intuição, na sua expertise, assim, sabe? Eu acho que você precisa, quando você confia 100% no dado, eu acho que a ideia é que aquele dado não pode dar errado de jeito nenhum. Você tem certeza que aquele dado é um dado. Quando você desconfia um pouquinho dele, eu acho que você tem que ir atrás de outras fontes. Então, não acho que seja uma intuição, mas eu, por exemplo, eu tenho quase 18 anos de olhar números mesmo de mídia, por exemplo. Eu tô vendo um resultado de campanha, tô vendo que o resultado tá um pouco esquisito, eu obviamente vou desconfiar, mas eu tenho um olhar treinado para entender se eu preciso desconfiar ou não daquele dado, entendeu? Então, eu acho que vai um pouco da sua experiência de trabalhar com os números e já ter uma noção maior do que aquele número ou representa ou que se ele faz sentido ou não, mas se você ainda não tem essa experiência, eu sempre vou no checar os dados de novo. Não, tá ótimo, é isso mesmo. E eu queria saber, o que é sucesso de uma campanha para você? Olha, quando eu era de performance, eu entendia que o sucesso, ele era literalmente a venda, né? Porque eu sempre trabalhava com algum produto que eu estava vendendo ou eu estava fazendo test drive de um carro, alguma coisa assim. Depois que eu me abri e fui para esse mundo 360, eu descobri que o sucesso da campanha, ele é uma métrica de atingimento de algum KPI que você colocou. O sucesso não necessariamente é uma venda. Óbvio que, por exemplo, a gente trabalhando com Universal Pictures, a gente precisa falar com muitas pessoas para que elas vão no cinema, mas o objetivo da minha campanha especificamente não é venda do ticket do cinema, é falar com muitas pessoas. Então, o sucesso das campanhas hoje, para mim, elas variam de acordo com cada campanha e pode ser a venda, pode ser um volume de pessoas muito alto falando, pode ser simplesmente as pessoas reconhecendo a marca, coisa que ela não sabia antes. Então, o sucesso vem a partir de uma combinação, uma construção de métricas, sabe? Não, eu acho que não tem uma específica. Então você estabelece sempre um objetivo. Sempre. Específico. Independente de qual seja ele. De alcançar muitas pessoas e viralizar um vídeo, por exemplo, ou chegar numa venda recorde de alguma coisa. Eu acho que é mais palpável falar de venda quando é produto. Mas quando é entretenimento, então, você acha que o impacto social ele é mais importante? Do tipo, ver as pessoas usando de verde e rosa no cinema, coisa assim? Com certeza. Em Wicked, óbvio que a gente precisava criar uma bilheteria grande, para isso a gente precisa falar com muitas pessoas. Mas toda a sensação de FOMO que a gente estava criando, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa. Então é esse equilíbrio que eu acho que a gente precisa entender, sabe? Óbvio, a gente teve uma bilheteria muito legal, mas quando você vai no cinema e você vê, por exemplo, todo mundo andando de verde ou rosa, você sabe que o filme gerou alguma coisa muito mais do que só uma vontade de assistir o filme. Você fez um pouquinho parte da vida daquela pessoa porque ela se estimulou a fazer alguma coisa diferente, sabe? Sim, é bem, dá um quentinho no legal coração, isso. né? Dá super. Pra gente ir caminhando pro nosso final, o que você diria hoje que é importante para se manter relevante, então, dentro do mercado? Sempre se atualizar. Sempre, sempre. Seja nas novas tecnologias de AI, por exemplo, sem esquecer também as antigas tecnologias, porque elas também se atualizam. Trabalhar com vontade, eu acho que é muito legal também, porque você se destaca. Eu acho que
o sucesso não vem por conta do esforço, mas com certeza sem esforço você não vai ter sucesso, sabe? Paty, eu tô adorando o nosso papo, mas eu queria que você deixasse para o nosso público que a galera é muito engajada em querer saber mais. Então, fica desesperada em saber, o que eu estudo agora? Será que eu estudo IA? Será que eu estudo mais sobre marketing, sobre performance? Enfim, de 2025 para frente. O que você prevê para o futuro e que skills a gente tem que adquirir para poder estar no mercado agora? Olha, eu acho que AI é uma coisa que não vai mudar, ela vai entrar cada vez mais na nossa vida. E muito do que eu acredito com a AI é o que eu já falei, a gente precisa sincronizar as duas coisas. Como a gente tira as melhores opções que a AI está trazendo, como que a gente realmente transforma isso numa inteligência e não só numa informação, mas eu tenho visto algumas matérias falando sobre os principais conceitos de marketing mesmo, como eles estão retornando e como eles estão se atualizando. Então eu acho que eu apostaria nessas duas coisas hoje. Eu, inclusive, vou me atualizar depois desse nosso papo agora, porque eu adorei tudo que você trouxe aqui nesses 2 episódios. Então, você que não viu ainda, pode voltar um episódio que a Paty falou muito mais sobre a carreira dela, os desafios de liderança, sendo uma gestora de mídia híbrida. E para você também que quer aprender mais, a gente tem a nossa Pixel Academy, onde a gente tem conteúdos inéditos sobre mídias alternativas. Tá vindo uma versão 2.0, então fica ligado. Segue a gente aqui no Spotify, YouTube, acesse o nosso site, sabe mais sobre a gente. Segue a Paty nas redes sociais, que vão estar aqui na descrição e no vídeo também. E, Paty, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Obrigada a vocês tá bom? pela oportunidade. Espero que você possa voltar em breve, em algum momento. E até a próxima. Tchau, tchau.